Olá, telespectador. TV APCD, Odontologia para você, é um programa semanal, mas que você pode acompanhar todas as nossas entrevistas, os nossos programas pelo site www.tvapcd.com.br. Nós estamos hoje aqui para falar de uma odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, observe aqui o livro da doutora Aida Sabah Radar, que é coordenadora do curso de especialização realizado em São Paulo, na Abeno, e esse curso vale lembrar também que nós temos na PCD Central em São Paulo. Então, aos colegas, fica lá esse lembrete. Essa especialidade é uma especialidade que nasce em 2001, né, e que, digamos assim, eu percebo que não é muito conhecida ou divulgada a população em geral, e até os nossos clínicos odontológicos, os dentistas comuns, às vezes têm desconhecimento dessa especialidade ou o valor necessário, a importância dessa especialidade. E principalmente, é importante dizer, ainda bem que os médicos já estão bastante informados sobre essa especialidade, porque muitos dos pacientes com necessidades especiais não vêm ao nosso consultório comum, e sim, está muito mais presente nos consultórios médicos. Então, nós estamos aqui então com a doutora Kátia Luzia Martins Rosa, que é uma especialista em pacientes com necessidades especiais. Então, bom dia, boa tarde, doutora Kátia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa especialidade para o nosso telespectador. Boa tarde, muito obrigada pela possibilidade de estar falando um pouquinho sobre a minha especialização. Definir pacientes especiais é um pouco complicado porque ele é muito abrangente. Então, ele abrange uma série de doenças e condições que fazem com que um paciente se torne especial. Então, para ficar um pouquinho mais claro, a gente dividiu em grupos, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada grupo para ficar mais claro o que é um paciente especial. Então, nós temos os grupos de deficientes mentais ou deficientes intelectuais, que são problemas que têm as deficiências mentais. Nós temos o grupo das distúrbios psiquiátricos, transtornos psiquiátricos. Estava muito em moda agora na novela falar sobre esquizofrenia, mas não é só esquizofrenia, a depressão tem crescido bastante. Então, pessoas que fazem uso de remédio para depressão têm aumentado muito. Anorexia, bulimia, transtorno bipolar, enfim. Temos as deformidades físicas, pessoas que têm dificuldade de locomoção e para isso precisam ir a um consultório que esteja condicionado para estar atendendo esses pacientes. Temos um paraplégico, um tetraplégico. Existe também nessa especialidade o atendimento domiciliar. Existe também essa opção. Existem as deformidades sensoriais e de comunicação, pessoas surdas, mudas, cegas. Imagina, todo mundo já tem medo de dentista. Uma criança que não enxerga, quando chega no dentista, ela tem que ter uma abordagem diferente. Por quê? Porque ela tem que ter um conhecimento de onde ela está. Aquele barulhinho é assustador para qualquer um. Temos as doenças crônicas, né, as doenças sistêmicas, que são diabetes, hipertensos, cardiopatas. Temos as doenças infecto-contagiosas. Uma gestante é uma paciente com necessidade especial? A gestante é considerada paciente com necessidades especiais, embora principalmente se tiver uma gestação difícil. Exatamente. Aí sim ela é, com certeza. Agora, só ser gestante, eu não acredito que ela seja especial, assim, não tem tanta dificuldade. Uma criança com dificuldade de tratamento seria um paciente especial? Não, aí daria dentro da odontopediatria. Se ela tiver convulsão, se ela for uma criança hiperativa, fizer uso de ou se ela estiver usando algum medicamento. Aí ela é considerada um paciente especial. Um idoso? Um idoso, se estiver fazendo uso de hipertenso, diabético, cardiopata, estiver fazendo uso de medicamentos controlados, ele é considerado especial. Se for um idoso muito saudável, aí entra na parte da geriatria. Pacientes com doenças infecto-contagiosas. HIV, tuberculose. Hepatite, sífilis. Exatamente.
Ou seja, o paciente sob uso de medicação, com certeza se torna um paciente com necessidade especial. Exatamente. É importante observar que a maioria dos pacientes com um grau mais complexo, por exemplo, um paciente com um paciente transplantado, né? Isso. Ou um paciente neurológico com deficiência mental, muitas vezes ele não vem ao consultório comum, não chega ao clínico geral comum. Geralmente ele está sob orientação médica. E são os médicos, geralmente, que encaminham esse paciente ao especialista odontólogo para lidar com o paciente com essas necessidades do momento, necessidades especiais. Essa especialidade, doutor, ela está no âmbito público também? Sim. São poucos os especialistas que estão na área pública. No Programa Saúde da Família tem alguns dentistas com a especialização em pacientes com necessidades especiais, mas ainda são poucos. Agora está abrindo um hospital aí, eu não sei se vai ter dentista ou não, eu espero que tenha, porque é muito importante a integração do dentista dentro da equipe multidisciplinar para atender esses pacientes, mas é uma área que vem crescendo, é uma área em que a odontologia está se preocupando muito por conta da inclusão social, que antes uma criança ia para uma escola especial, hoje a criança vai para uma escola especial e para uma escola normal. E a odontologia tem condições de oferecer a essa criança uma qualidade de vida e uma sociabilização muito melhor, seja na parte da estética ou seja até mesmo na parte funcional. Então podemos com certeza afirmar que o dentista, principalmente que atua nessa especialidade, é um agente ou seria um agente de inclusão social. Exatamente. Em relação ao Brasil, sobre essa especialidade, nós temos orgulho em dizer que se interna muito menos, usa-se muito menos anestesia geral, graças aos nossos profissionais que lidam com essa especialidade, que conseguem realizar muitos dos tratamentos que lá fora se realiza a nível hospitalar, conseguimos fazer a nível ambulatorial ou a nível de clínica ou consultório aqui no Brasil. Nós temos especialistas muito bons nessa área. E a anestesia geral, ela é cara ainda para o Brasil. Por conta disso, os profissionais tiveram que ter condições, inventar formas, maneiras, estabilizadores, aparelhos de contenção, para poder dar assistência a essas pessoas. O que fez com que isso se diferenciasse muito, porque antigamente levava-se para anestesia geral. Fazia-se o que era necessário, mas não tinha essa consciência do paciente em manter a escovação, a higienização, não tinha o vínculo entre profissional e paciente. E os brasileiros, os dentistas brasileiros, fizeram com que esse vínculo aumentasse muito, levando para ambulatorial. Então, hoje, quando nós temos um congresso, eles ficam bobos, pasmos, em ver o que eles conseguem com anestesia geral. Nós, cirurgiões dentistas, aqui do Brasil, conseguimos em ambulatório. Outra coisa importante também é a visão multidisciplinar que um especialista que lida com pacientes em necessidades especiais tem e trabalha, né? Interagindo, logicamente, com hospitais, com médicos, fisioterapeutas. Terapeutas ocupacionais, psicólogo, fono, uma série de... Um exemplo desse seria um paciente neurológico com flacidez muscular, por exemplo. Um paciente que tem paralisia cerebral. Muitas pessoas acham que paralisia cerebral tem deficiência intelectual, quando na verdade não é assim. Paralisia cerebral é uma condição motora, então uma área do cérebro que teve algum probleminha e que gerou um déficit motor. Pode ou não estar associado com deficiência intelectual, mas não necessariamente. E aí, esse paciente que tem uma condição motora, mas o cognitivo dele é ótimo, ele sofria muitos preconceitos, o que hoje já está diminuindo muito. E a odontologia é muito responsável por isso. Porque se ele tem uma flacidez muscular, como o senhor disse, ou seja, a língua, o lábio, não vai ter a postura adequada. Consequentemente, ele vai ter uma malformação dentária. Corrigindo a ortodontia, ele vai babar menos, vai deglutir melhor. E a sociabilização desse paciente vai ser muito melhor. Porque ele não vai ser tão diferente das outras crianças. Então, melhora muito a qualidade de vida. Eu gostaria de novamente recomendar esse livro
aos colegas clínicos para abordarem um conhecimento até então até pouco desconhecido, e também pedir que os médicos e os colegas cada vez mais se informem, se conscientizem da importância de poder lidar realmente de forma diferenciada com esses pacientes em necessidades especiais. Vale lembrar, pelo que a doutora me mostrou aqui, ter um consultório em condições com equipamentos, materiais, técnicas, metodologias, disciplinas realmente que diferenciam e que tornam realmente esses profissionais especialistas para lidar realmente com esses pacientes momentaneamente, talvez, de forma especial. Então, eu gostaria de agradecer aqui a doutora Kátia Luzia Martins Rosa, que veio nos esclarecer, informar a população, a classe médica odontológica sobre essa especialidade. E foi um prazer, então, doutora. Muito obrigado. O prazer foi meu. Gostaria só de acrescentar que é importante a gente ter a consciência de que qualquer pessoa pode vir a se tornar uma pessoa especial. E que o dentista pode ter um paciente que se torne um paciente especial a qualquer momento. Então, ele tem que estar preparado para poder estar atendendo a esse paciente também. Lembrando que a doutora Kátia atende em 2 unidades ou 2 lugares aqui em São Bernardo do Campo. Visite o site www.tvapcd.com.br, informe-se mais e reveja a nossa entrevista. Eu gostaria de desejar a todos uma ótima semana. Muito obrigado.